Todos nós queremos aproveitar esta bênção, essa bonequinha que é a Samara, a pastora Samara. Que Deus possa realmente falar através da vida dela, e eu sei que Ele vai falar. Amém. Vamos Glória orar? a Deus. Meu Deus, meu Senhor, tua serva não mediu esforços para estar aqui. Obrigada, na tua Jesus, casa. por esse Eu sei privilégio. do propósito que o Senhor tem por ela estar aqui. Amém, Então, Jesus. eu acredito no teu poder, que grandes coisas o Senhor fará, nos ensinará. E nós estamos aqui, Senhor, com o coração aberto, com os corações abertos, Amém, para ouvir a Deus. tua voz. Em nome de Eu Jesus. entrego a Samarinha nas tuas mãos agora. Em nome de Jesus, amém. Jesus, amém. Pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Não consegui falar Amém. pastora Samara ainda, Samarinha, porque eu vi ela crescer, viu, irmãos? Do jeito Ela era que do tamanho da Lorena, assim, pequenininha. Não cresceu. Não cresci muito, não. Amém. Boa noite, igreja querida, amados do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Sempre bom estar aqui com vocês. Uma casa que eu me sinto muito bem, muita vontade. Quem já me conhece aqui, só para eu saber? Opa, aí dá para a gente economizar bastante coisa, né, na pregação aqui, para não ter que explicar muito. Mas eu vou contar a história de alguém que tinha 12 anos. Alguém aqui tem 12 anos? Tem uma lá no fundo. Quem mais tem 12 anos? Vou contar, tem uma aqui. Vou contar a história de alguém que tinha 12 anos, então presta bastante atenção, porque poderia ser você. Amém. Vamos orar mais uma vez. Orar nunca é demais. Obrigada, Senhor, por esse lugar. Obrigada, Senhor, por essa igreja, por tanto amor. Obrigada porque o Senhor é o amor, o Senhor é uma pessoa feita de amor. O seu nome é amor e amor é o que nós sentimos aqui, Deus. Obrigada, Pai, por esse momento de louvor e adoração a Ti e que possamos agora ministrar do Teu coração ao nosso. Em nome de Jesus, tira toda a distração, tudo aquilo que não vem de Ti, abra os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos, para que não percamos nenhum detalhe daquilo que o Senhor quer falar com a gente. Em nome de Jesus, amém, amém. Para você não esquecer o tema da mensagem de hoje, faz assim, ó, faz assim. Sabe quando você está procurando alguém, ó? Não perca Jesus de vista. Tá vendo? Sabe quando você procura? Não perca Ele de vista. Meus irmãos, para achar Jesus é muito difícil. Para encontrar Jesus de verdade, para ter um relacionamento com Ele, para você conhecer Ele de verdade, é muito difícil. Para ouvir o nome de Jesus, tem nações que é praticamente impossível. As pessoas têm que contrabandear Bíblias, têm que contrabandear palavras, ministrações como essas, para que outras conheçam Jesus. Mas para você perder, é muito rápido. Para você perder Jesus, um piscar de olhos, e você tira Ele da sua vida. Ele sempre vai estar lá, no mesmo lugar te esperando, sempre. Mas você pode tomar a decisão de ficar longe dele ou não. Então, não perca Jesus de vista nessa noite. E não perca Jesus de vista em 2022. E não perca Jesus de vista em nenhum dia mais da sua vida até que Ele venha. Até que Ele venha, porque Jesus está voltando para muita gente. Eu não sei se vocês estão percebendo. Tem gente que fala, mas desde que eu nasci fala que Jesus vai voltar, né, pastora Bartira? Sempre falam que Jesus vai voltar. Para todo mundo que se vai de alguma forma, para todo mundo que morre de alguma forma, Jesus já voltou. Não vai ter mais chance, a chance segunda, a chance terceira, a chance quarta. Jesus já voltou. E a gente não sabe o dia nem a hora, nem que Ele vem e nem que a gente vai. Então, meus irmãos, não perca Ele de vista. Um dia perderam Jesus de vista.
Ele tinha 12 anos, como nossas queridas ali que levantou a mão. Ele tinha a idade de vocês, meninas. E não foi nada mais, nada menos do que Maria e José. Os pais de Jesus perderam ele. Vocês acreditam nisso? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas antes, eu queria fazer uma pergunta. Pastor Bertoni, o senhor foi criado nos Estados Unidos um tempo, né? Morou lá. O senhor chegou a estudar lá? Lá, a Bíblia é um país cristão, não é? Um país protestante. E lá a Bíblia, ela é aberta a todo mundo, passa na TV livremente falando de Deus, de Jesus, não é verdade? Eu até assisti esse vídeo, eu achava que os Estados Unidos inteiro, como uma nação, uma potência super evoluída, que tem internet até nas praças públicas, eu achava que todo mundo sabia quem era Jesus. Parece que é meio óbvio. E até acho que o governo do Trump ensinava a Bíblia nas escolas. E é um país cristão protestante, então é meio fácil que todo mundo conheça Jesus ou já ouviu falar de Jesus. Daí um dia eu estava na minha sala assistindo, sabe quando a gente assiste coisas inúteis? Sabe, coloca lá qualquer coisa inútil e vai assistir? E aí eu coloquei uma coisa inútil lá no Netflix e comecei a assistir. Era um programa sobre o McDonald's. E nesse programa, chama Super Size Me. E nesse programa, o rapaz, ele tem uma parte que ele quer provar que o Ronald McDonald, aquele palhaço do McDonald's, é mais famoso que Jesus. Na verdade, ele não quer provar, ele quer mostrar assim, ele quer fazer uma crítica, uma reflexão do quanto o fast food é conhecido pelas crianças, entende? E chega um momento do vídeo que eu queria que vocês dessem uma olhada comigo. As crianças, então, vão vendo plaquinhas que ele vai mostrando. Vocês vão acompanhar o vídeo comigo, não precisa ter legenda e vocês não precisam se preocupar com o que ele está falando, mas é basicamente isso. Ele vai mostrando uma plaquinha. Quem é essa pessoa? Ah, essa pessoa é o pastor Bertoni. E essa pessoa? Ah, essa pessoa é a pastora Bartira. E ele vai mostrando as pessoas ali que normalmente são super famosas nos Estados Unidos. Um ex-presidente, enfim. E aí chega um momento que ele apresenta um Ronald McDonald e que ele apresenta Jesus. E eu quero mostrar para vocês o que aconteceu que me deixou chocada. Quando eu assisti, nada a ver, era um programa para ver hambúrguer. Era um programa para ver um cara que engordava só de hambúrguer. E o quanto que ele... Já assistiu, né, irmã? Já viu esse programa? O quanto que ele perdia o quanto que ele ganhava de quilos e perdia de nutrientes no corpo. E aí, de repente, eu encontro essa informação. Vamos dar uma olhada? Show you some pictures, and I want you to tell me who they are. Okay. Who's that? You don't know? George Washington. Yeah? Who is he? He was the fourth president who freed the slaves, and he can never tell a lie. Who's that? I don't know. I don't know. You don't know? I don't know. George W. Bush. No, that's a good guess, though. Is this? I don't know. I forgot the name, but I think I know. Yeah? Where have you seen her? That picture is on the side. Wendy. Nice. Who's that? McDonald. Ronald McDonald. Who is it? McDonald. What does he do? She was helping people at the Catholic Register. He worked at McDonald's. I love the pancakes and sausage. He brings every of his friends to McDonald's for a Happy Meal. Where have you seen him? On television, on the commercials. He's the character that made McDonald's. And he does a lot of funny stuff on TV. Ou seja, eles não sabem só quem é o Ronald McDonald, mas eles sabem o que ele faz, quando ele faz, como é que eles conhecem, como é que eles encontram o Ronald McDonald. Mas 4 crianças desse teste, de 6 crianças, mas acho que são umas 6 crianças, não conheciam Jesus. Nunca ouviram falar de Jesus. Não perca Jesus de vista, porque tem muita gente, tem crianças,
tem adultos, tem o seu vizinho, tem a pessoa do seu trabalho que precisa muito encontrar Ele. E vai encontrar através de você, porque Deus ama te usar. Deus ama usar aqueles que se disponibilizam nas mãos dEle. Deus ama usar aqueles que dizem, eis-me aqui. Deus ama usar aqueles que são cheios deles, porque quem é cheio de Jesus nem precisa ficar falando muito. A sua própria vida, as suas escolhas, as suas atitudes mostram Jesus através dele. A palavra de Deus diz que nós somos cartas escritas e lidas pelos homens. O que os homens, as pessoas que você convive, leem em você? O que eles estão lendo? Tomara que eles estejam lendo Jesus. E que eles encontrem Jesus através de você. Mas vamos à Bíblia, vamos à palavra, vamos a essa história. Abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 2, versículo 42. Vamos ver o que aconteceu aqui, como é que pode os próprios pais de Jesus perderem ele. Eu vou com vocês aqui para a gente ficar na mesma linguagem de King James. Ok, vamos lá. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa de acordo com a tradição. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles notassem. Pausa aí. Volta um. Pausa aí para a gente não contar o resto da história. Uma vez por mês, todo o povo de Israel se encontravam em Jerusalém para uma festa específica. Tinha várias festas, na verdade, a festa do Pura, a festa do Purim, mas era uma festa como se fosse a Páscoa, para eles lembrarem da libertação deles desde o Egito, para eles agradecerem a Deus, levarem seus sacrifícios. Então, durante um ano inteiro, muitas famílias que às vezes não tinham condições, eles criavam lá um único jumentinho, criavam lá a sua oferta para levar no templo, para levar até Jerusalém, para fazerem agradecimento a Deus. E a família de Jesus não era diferente. Imagina que saíam caravanas para esse evento, para esse momento, para que todo Israel se encontrasse dentro dos muros de Jerusalém. Com Jesus, lá em Nazaré, saíram várias caravanas, eu imagino, pastora Bartira. Todo mundo que era judeu, dentro de Nazaré, fez a sua turma, a sua caravana e saíram também. É parecido com a gente fazer aqui em Mojimirim, uma caravana dizendo, pessoal, vai ter um evento incrível, imperdível, gratuito, com ônibus, e todo mundo vai para Campinas, e ninguém pode perder, e vocês vão ganhar prêmios lá, enfim. Imagina o quanto de gente iria, muita gente. Imagina que sairiam caravanas e caravanas daqui. Era parecido, saíam caravanas e caravanas de todos os lugares. Porque eu quero dizer que tinha muita gente. Imaginem que todos os judeus que moravam em Israel e aqueles que conseguiam vir de mais longe ainda, vinham para dentro de Jerusalém nessa festa. Jesus tinha 12 anos. Aqui começa a falar um pouco da sabedoria de Jesus. Até então, do 1 aos 12 anos, a Bíblia ela não traz muito especificamente o que Jesus fez, do que ele brincava, o que ele fazia exatamente, como era o relacionamento dele com os irmãos, o que a gente sabe é que ele é perfeito. Mas aqui, nessa passagem, a gente começa a entender um pouquinho a personalidade de Jesus e Maria e José começam a entender um pouco do chamado dele, do para que ele veio aqui nessa terra. Vamos lá. Encerrou a comemoração, eles fizeram tudo, caravana de Nazaré, todo mundo quer de Nazaré. E aí eu imagino os donos das caravanas, os guias turísticos gritando por Jerusalém, falando, pessoal de Nazaré, se encontra lá na porta das ovelhas, se encontra em tal porta para a gente sair. E todo mundo ia se encontrando, mas Jesus não estava entre eles. E o pessoal viajou. E viajou, vamos ver quantos dias?
Imaginando que ele estava entre os muitos companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro. E então começaram a buscá-lo entre os parentes. Jesus tinha outros irmãos. Maria e José estavam lá. Eu imagino que normalmente fica as crianças juntos, os jovens juntos, quando viaja bastante gente, é assim, né? As mães ficam de um lado, os pais do outro, e todo mundo vai, e as crianças. E aí Maria e José falou, mas cadê Jesus, né? A gente não lembra de ter dado comida para Jesus, não lembro da hora de dormir, se Jesus se agasalhou, como é que estava, cadê Jesus? Um dia inteiro de viagem. Tem alguém aqui que corre, que anda bastante quilômetros assim? A Gra de bike, né, Gra? Gra, de bike. Um dia de bike dá para ir daqui aonde, mais ou menos? Tem noção? É a Fer que está aí? Ai, Fer, tudo bem? Que bom que você está aqui também. A Fer também pedala. Quanto, Fer, mais ou menos? Sei lá, dá para chegar daqui no Paraná, sei lá? Não, estou vendo. 180 quilômetros, 6 horas? Então, vamos colocar 13, 6, 18... 720. Dá para ir para Curitiba. Dá para ir para Curitiba fácil, né? Então, vocês imaginam de bicicleta, tá? Que é muito mais rápido. Vamos colocar metade disso a pé, que é bem mais demorado. Obrigada, meninas aí, minhas consultoras atletas. Importante ter vocês aqui nessa mensagem. Então, imagina que é o dobro disso. Um dia, eles chegaram lá em Curitiba. Aí eles perceberam que Jesus estava aqui em Mojimirim ainda. Aí Maria e José falou, vamos ter que voltar em Jerusalém. Vamos ter que voltar um dia caminhando. Vamos ter que voltar para ver cadê Jesus. Porque aqui na nossa caravana, com o pessoal de Nazaré, Jesus não está. Nós perdemos Jesus de vista. Os próprios pais de Jesus perderam Jesus de vista por um dia. E aí eles voltaram. Como eles não conseguiram encontrar lá no meio da caravana, eles voltaram para Jerusalém. Se era um dia até onde eles estavam, quanto tempo era para voltar? Um dia, parando, comendo, né? Enfim. Mais um dia. Então, já conta um dia aí. Pode prosseguir, por favor. Após 3 dias, presta atenção nisso. Para perder Jesus, foram horas, minutos. Foi o tempo de sair de Jerusalém. Eles perderam Jesus. Rapidinho. Mas para encontrar Jesus, os próprios pais, foram 3 dias. Imagina a gente. Para perder Jesus da nossa vida, eu vou contar aqui 5 coisas que você tem que fazer, que talvez você já esteja fazendo para perder Jesus da sua vida, e é importante que você saiba, para você voltar rápido, antes que você se perca de vez dele. Depois de 3 dias, eles acharam no templo. Olha lá Jesus onde que estava, na igreja, como se fosse a igreja daquela época. Ele estava sentado na companhia de mestres, ouvindo e propondo-lhes questões. Ai, que orgulho, gente, 12 anos. Ele estava propondo-lhes questões, propondo questões para os mestres, fazendo os mestres refletirem demais esse Jesus. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com sua capacidade intelectual e com a maneira como se comunicava, suas conclusões. Jesus era sensacional. Desde os 12 anos, o pessoal parava para ouvir, ele ficava chocado. Ele não era normal, ele não era desse reino, desse lugar, não era. Assim que seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Então a sua mãe o inquiriu: filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. Nos angustiamos, cansamos, né? Suamos, passamos fome, tudo, né?
A gente estava muito preocupado com você. Então ele lhes perguntou: mas por que me procuráveis? Não sabeis que era meu dever tratar dos assuntos concernentes ao meu Pai? Com 12 anos, Jesus não estava distraído da sua missão. Com 12 anos, Jesus já estava cumprindo a vontade do Pai. E eu te faço 2 perguntas baseado nesse versículo. Não precisa responder, mas quantos anos você tem? E você tem feito a vontade do Pai na sua vida? Você acha que você tem feito durante o último ano, 2021, até agora, em 2022, a vontade de Deus para a sua vida? Jesus, com 12 anos, estava falando para os pais dele: então, eu vim com um propósito, eu não vim à toa, e eu não vou perder tempo. Eu estou aqui, e eu já estou cumprindo a vontade de meu Pai. Nós temos que aprender com Jesus. Ele é nosso modelo, Ele é a nossa inspiração. Ele é o máximo, Ele é nosso Deus, Ele é tudo. E com 12 anos, ele já estava com foco no que era foco, para ele não perder o foco. Entendeu? Focado no que é foco, para não perder o foco. E a gente vive perdendo foco. Vive se distraindo. Vive perdendo Jesus de vista. Por vários fatores. Mas eles não compreenderam bem o que eles lhe explicaram. Tipo, José e Maria ficou, né? O que será que esse menino está dizendo que a gente não entende? Esse menino é muito sábio, é muito difícil ter esse filho. Esse filho Jesus, ele é muito diferenciado mesmo. Eles não entenderam muito bem. Contudo, ele seguiu com os seus pais para Nazaré, pois ele era muito obediente. E sua mãe, entretanto, ela ficava pensando silenciosamente no seu coração sobre tudo o que aconteceu. Mães, hoje é um culto especial dirigido pelas mulheres. Gente, que lindo, que louvor. Eu juro, eu quase saí correndo, foi nem andando com a música. Eu sou mulher, eu sou guerreira. Agora aqui, gente, dá vontade de pegar essa guitarra, parece que ela vai tocar sozinha. Toca tão bonito quando tá com ela, né? E eu falei, eu vou sair correndo, vou pegar essa guitarra, vou tocar esse negócio. Aí não rolou, né? Mas um dia, quem sabe, acontece. Não tem problema. Mas que poder, né? Que bênção. Mães, vocês que têm filhos, imagina perder o filho de vocês com 12 anos por um dia. Agora imagina perder por 3 dias. O que vocês iam pensar? O que ele comeu? São 3 dias sem eu ver meu filho. O que ele comeu? Será que ele bebeu água? Será que ele achou um lugar para dormir? Será que ele está em segurança? Jerusalém está lotado de gente. O que será que está acontecendo com meu filho? Jesus, ele devolvia sempre em sabedoria e ele se desenvolvia em estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Estatura, graça na presença de Deus e de todo mundo. Você tem crescido espiritualmente em graça? Crescido espiritualmente, se desenvolvido espiritualmente diante das pessoas que te rodeiam? Talvez você está aqui hoje e queria muito que alguém estivesse do seu lado ocupando esse banco. Mas será que o seu exemplo tem sido o suficiente? Tem sido bom? Tem sido legal o suficiente para essa pessoa querer vir para a igreja? Às vezes a gente tem que pensar, sabe? O que será que está acontecendo? Ou o inimigo está tentando muito para que essa pessoa não venha, segurando muito, ou talvez esteja alguma coisa no meu jeito de falar de Deus que não esteja funcionando. No meu jeito de testemunhar a Deus que não esteja funcionando. E eu quero mostrar para vocês 5 motivos que nos fazem perder Jesus de vista. 5 motivos. Eu estava lendo um livro recentemente e eu fiquei muito chocada com essa informação.
eu queria passar para vocês. Para uma pessoa, na média, tá bom? Talvez você foi o número, na primeira, talvez você foi na 30ª vez. Olha esse dado que interessante, pastor Bertoni. Para uma pessoa aceitar Jesus, se converter, ela leva em média 7,4 vezes que alguém fala de Jesus para ela. Ou que alguém testemunhe Jesus para ela. 7,4 vezes. Ai, mas Samara, falaram umas 30 para mim. Nossa, misericórdia, né, irmã? Isso é difícil, né? Deus que me livre dessa sua incredulidade, pessoa difícil. Teve gente que veio na primeira, mas teve gente que demorou muito. Na média, 7,4 vezes alguém fala de Deus para você se convencer de quem Ele é. Não é fácil ter Jesus, mas é fácil perder. 5 motivos para a gente perder Ele. Primeiro motivo, falta de oração. Se você tem um relacionamento com alguém e você não se comunica com essa pessoa, daqui a pouco você não tem mais nem papo com essa pessoa. Já perceberam? Tem amigas que eu amo mesmo, tipo, tá no meu coração e eu falo, nossa, quantas histórias legais a gente viveu. Mas se eu marcar um negócio assim, pra gente se encontrar, um café, só eu e ela, vai ser difícil ter papo, porque eu não sei mais o que combina, o que a gente tem em comum, o que ela tem de interesse na minha vida, o que eu tenho de interesse na vida dela, porque a conexão foi rompida, a distância foi o rompimento. Sem oração, você está se distraindo e está perdendo Jesus de vista. Quanto mais você ora, mais o Wi-Fi fica lá nos altos pontinhos. A gente foi para Israel há uns anos e meu esposo falava, nossa, aqui deve ser o roteador do Wi-Fi do Espírito Santo. Que aqui é Jerusalém, o Wi-Fi deve ser do Espírito Santo. E ele sempre brinca disso, que desceu do avião, que eu vou ficar. Ou se converte a pessoa lá, porque anda onde Jesus andou, né? E a nossa vida, o nosso relacionamento é assim, se a gente fica muito distante, falando na linguagem de hoje, aí o roteador não funciona no Wi-Fi, no seu celular, não pega mais. Não tem conexão. E a oração é o nosso roteador, é aquilo que aproxima a gente de Deus. Ah, mas Samara, quanto tempo de joelhos eu devo ficar? Olha, irmãs, se dependesse disso, eu já não iria para o céu, né? Porque vocês acham que eu tenho força para ficar de joelho? Não tenho. Então, o negócio de falar que tem que orar de joelho, só assim Deus ouve, não é. Não é. Existem maneiras, e você pode orar à sua maneira. Eu amava pilotar moto. Tem umas motoqueiras aqui que eu estou vendo do bonde. Eu amava pilotar moto. E na moto era um dos lugares que eu mais louvava. Mas eu cantava tão gritando, que eu tinha até dó dos anjos. Ela, menina exagerada, ela acha que ninguém no mundo está escutando ela. Mas dentro do capacete faz uma acústica boa para cantar. Que eu acho que eu me empolgava. Era um momento ali meu com Deus, em cima da moto, nos corredores de São Paulo. Também, né, se você orar ali, você já sabe, né? É retrovisor de um lado, é o seu pé que cai do outro, enfim, é um negócio. Mas não, eu gostava de orar em cima da moto. Você pode orar onde você estiver, pode orar dirigindo, você pode orar quando você acorda. Deus, muito obrigada por mais um dia. Aí você vai tomar café. Aí você, Deus, muito obrigada pelo pão de cada dia. Aí você prepara seus filhos para a escola. Deus, abençoe o dia deles, livra eles de todo mal, guarde e proteja eles, que eles sejam felizes e aprendam tudo. Aí você vai ao trabalho. Deus, obrigada por esse trabalho, me dê capacidade em tudo que eu fizer, que onde colocar as mãos possa ser abençoado, possa prosperar, não me deixe ter dificuldade de fazer as coisas ali. Aí eu volto do trabalho, Senhor, obrigada, porque o Senhor é comigo em todos os momentos. Está ali, em conexão direto com Ele, independente de onde você esteja, onde você estiver. Segunda questão que te faz se distanciar de Deus, falta de devocional, vida com Deus.
Como é que você começou o ano? Tem gente que começa o ano e fala, vou ler a Bíblia inteira esse ano. Pastora Bartira, esse ano é o ano que eu leio a Bíblia inteira. Os 365 dias. Chega hoje, 13 de fevereiro. E aí, irmão? Ai, começou uns livros difíceis, não estava entendendo nada. Mas para frente eu continuo. Já desistiu, eu não quero mais ler. Não tem problema. Qualidade com Deus é melhor que quantidade. A gente tem que aprender isso. Não fica ansioso para ler toda a Bíblia no ano. Mas faz um propósito com Deus de ler um capítulo e ler bem lido. Faz um propósito com Deus de ler um versículo e ficar meditando com ele. Escreve ele, coloca no bolso. Faz o seu dia rodar. Meu pai sempre ensinou isso para a gente, né? Quando a gente era pequeno, tinha muito daquelas caixinhas de promessa, né? Então eu lia a caixinha de promessa, pegava lá e guardava para decorar aquele versículo, para estar em contato com aquele versículo. Mas a vida de meditação devocional é um momento que você para ali. Hoje eu escutei uma coisa muito séria. Tem gente que fala, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para fazer devocional, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, conversar com Deus e escrever ali o que Ele fala para mim, meditar. Irmão, irmã, você tem rede social? Então você tem tempo para ler a Bíblia sim. Ou tira a sua rede social e dá prioridade para o que é prioridade. Eu tenho rede social. Mas se quiser pode auditar minhas meditações desde o começo do ano. Não tem problema. Isso é para Deus, é para eu não perder Ele de vista. Porque pode me distrair, o mundo nos distrai, as coisas nos distraem. Daqui a pouco o Netflix roubou a hora da sua oração, a rede social roubou a hora da sua devocional. Você acabou o dia sem contato com Jesus. Em média, o brasileiro é o segundo país que mais fica na internet. O segundo país que mais fica nas redes sociais. 4 horas e 45. O último dado que eu li, faz uns 2 anos isso, que eu fiz isso para um treinamento. 4 horas e 45 a gente fica. Imagina se o Brasil, se os cristãos do Brasil usassem 4 horas e 45 meditando, lendo a Bíblia, a começar em mim. O que seria dessa nação? Essa nação seria curada, seria sarada, seria diferente. Terceiro motivo para você perder Jesus de vista, não vir à igreja, não ter esse contato. Vocês sabem que um dia, Deus estava me dando uma palavra sobre igreja, e eu estava indo para a igreja, e é como se eu tivesse visto a igreja que eu frequento lá em Jaguariúna, desmontada, quebrada. Sabe como se tivesse passado um terremoto, a igreja estivesse em blocos? Eu tive essa visão indo para a igreja, e aquilo bateu meu coração assim. Eu falei, meu Deus, ainda bem que eu tenho uma igreja, ainda bem que a nossa igreja está em pé, ainda bem que a nossa igreja está aberta, e não foi fechada novamente. Ainda bem que eu posso ir na igreja, porque aqui é um lugar onde há comunhão, onde há liberdade, onde você se enche da palavra de Deus e você louva e adora. Você pode fazer isso de qualquer lugar, mas aqui há um mistério de Deus. Igreja, nós somos corpo. Se Ele é o cabeça, nós somos o corpo dEle. O corpo dEle, a palavra de Deus diz que é a igreja. Por isso nós precisamos estar aqui, entendem? E vamos estar aqui enquanto há tempo, enquanto tem igreja para ver. Eu fiz um trabalho na África, e em um país que especialmente ficou 33 anos em guerra civil. Eu andava pelas ruas e eu só via isso, eu só via muitos blocos, todos cheios de tiroteio, assim, cheios de furos de tiroteio, de tudo quanto é tamanho, e muitas casas e grandes monumentos de igrejas, de hospitais, de tudo em grandes blocos, caídos no chão. Meus irmãos, eu não consigo falar para vocês quanto tempo nós temos para ficar com a igreja aberta.
Eu não consigo falar para vocês quanto tempo isso aqui não vai ser crime. Eu não consigo falar para vocês quanto tempo abrir a porta de igreja não vai ser proibido. Eu só falo uma coisa para vocês. Existem 360 milhões de irmãos nossos, cristãos da Igreja Católica e Protestante, hoje, debaixo de terra, em cavernas, tentando, assim, se matar por uma folhinha da Bíblia, para ter acesso à palavra de Deus, porque estão sendo perseguidos até a morte, porque creem no mesmo Deus que a gente. Então isso não está longe, então isso pode acontecer. Ah, mas só acontece lá. Ah, a gente achava também que o Covid só ia acontecer lá, né, na China. Chegou. A perseguição também pode chegar aqui a qualquer momento, então dê valor. Dê valor enquanto existe igreja, enquanto existe irmãos, enquanto existe um banco, enquanto você pode se ver, enquanto a gente pode tocar e gritar e ser feliz assim, gritando que o nosso Deus é Deus, gritando que Ele é o Senhor, gritando que Ele é exaltado, que Ele é adorado, declarando a nossa fé, indo para a praça. Me arrepiei, eu quero ir para a praça, hein? Me avisa que eu vou dar uns cavalinhos de pau assim lá na praça. Opa, quase quebrei seu púlpito, pastor. Não deu para dar os cavalinhos de pau. Mas eu vou fazer qualquer coisa lá na praça junto, mas a gente vai. Vamos para a praça enquanto a gente pode. Porque daqui a pouco pode ser crime. Daqui a pouco ir para a praça é ser algemado. Daqui a pouco ter Bíblia é crime, nossa casa vai ser confiscada, todas as Bíblias serão confiscadas. Não existirá aplicativo para a gente baixar a Bíblia no celular, no iPad, no que for. Isso já existe em muitos países. Nós temos o costume lá em casa, nós oramos pelos 50 mais perseguidos do mundo. Isso é horroroso. Hoje o pior é o Afeganistão, seguido da Coreia do Norte. Nenhuma folhinha da Bíblia entra na Coreia do Norte. Uma folhinha. Nem meia folhinha da Bíblia entra no Afeganistão. Quarto, a frieza de coração. Você começa a não se interessar mais pelas coisas da Bíblia. Você vai se esfriando. E você vai perdendo Jesus de vista. E a quinta e última são as distrações do mundo. Eu já dei alguns exemplos aqui, cuidado. Se você não tem maturidade para ter certas coisas, não tenha. Não tenha, porque isso pode roubar você de Deus. Isso pode fazer você perder Jesus, a ponto de ser difícil de encontrá-lo. Aonde Jesus estava? Ele estava no mesmo lugar. Eu creio que desde que chegou em Jerusalém, ele foi para o templo e lá ele ficou. Todos esses dias. É a cara de Jesus fazer isso. Com 12 anos. É a carinha dele, né? Fica lá, conversando com os sábios. Ele estava no mesmo lugar que ele foi deixado por Maria e José. Jesus, ele sempre vai estar pronto para você, a hora que você quiser achar ele. Só tome cuidado para não ser tarde demais. Só tome cuidado para não perder Jesus de vista e perder ele de vez. Ele já te falou uma, ele já te falou duas, ele já te falou três, ele já te falou 4. Quantas vezes mais ele vai ter que falar com você? Existem jovens que às vezes falam assim, quando eu ficar mais velho, deixa eu curtir o mundo, deixa eu curtir tudo que eu tenho, deixa eu curtir a minha vida assim, e quando eu ficar mais velho, daí eu vou para uma igreja, aí eu me firmo. Começa a orar para ficar mais velho. Porque não sabeis o dia nem a hora, ele virá como um ladrão, no abrir e piscar de olhos. Como vocês sabem, há 3 anos atrás, minha saúde era perfeita, nem dor de cabeça eu tinha. Dor de cabeça, eu tinha comprimido na bolsa para dar para quem tinha dor de cabeça, para o meu esposo, que ele tinha dor de cabeça. Não tinha dor de cabeça. Hoje eu tenho uma doença degenerativa e uma sentença dos médicos. Estou entrando no 6º ano de máximo de vida.
isso não é importante para mim, eu estou pouco me lixando. O que eu não quero é perder Jesus de vista, porque eu não sei o meu dia nem a hora. Independente do que os médicos disseram. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, daqui a pouco, até a noite. Então, meus irmãos, que amo muito, quando eu falei com a pastora, com o pastor, com a Graça, que a gente está sempre grudada, conversando e tal, eu falei, Deus, o que eu falo lá? O que o Senhor quer? E o Senhor me falou, fala para eles não me perder de vista. E essa mensagem, meus amados irmãos, se um dia eu pudesse dar um conselho para alguém que eu amo muito, eu diria, nunca perca Jesus de vista. Não deixa de orar, não deixa de fazer devocional, não se distraia com as coisas desse mundo. Não deixe de ir na igreja, não esfrie seu coração. Deixa seu coração fervendo na presença de Deus. Pastora Bartira, eu ainda tenho 5 minutos. E eu queria, por gentileza, te chamar aqui para fazer esse convite. Amém? Para fazer esse apelo final. E se a senhora me permite, eu queria que todo mundo depois finalizasse a banda para cantar de novo Mulheres Mais Que Vencedoras. Amém? Isso é um grito de guerra. Se você é esposo e está sozinho aqui, canta e profetiza que a sua mulher vai ser assim. Se você é solteira, não tem problema e é feliz, não precisa casar não. Não é obrigado. Vai cuidar das coisas de Deus, vai ser feliz do jeito que você é, tá bom? Mas vamos cantar no final essa música e dizer que eu sou mais que vencedor. Você canta, eu sou um homem mais que vencedor. Nós somos mais do que vencedores, desde que o Senhor Jesus fique coladinho no nosso Wi-Fi aqui, ó. A conexão seja alta. As pessoas sintam Jesus no nosso sorriso, amém, no nosso bom dia, no nosso testemunho, no nosso não reclamar, no nosso jeito de ser. Amém, pastora Bartira? Amém. Amo vocês, Deus abençoe. Muito obrigada por esse tempo, por essa oportunidade de estar aqui com vocês de novo, igreja. Amém. Até a próxima.